Shalom, queridos! Hoje é dia 22 de dezembro do ano de 2024 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 21 de Kislev do ano 5785, contando a partir da criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá e a nossa missão é juntos estudarmos a Parashá semanal da Torá e no final trazermos muitas aplicações práticas para o nosso dia a dia e para o nosso cotidiano. Estamos aqui divulgando o movimento Bnei Noach, o ensinamento da Torá para os não-judeus. Então você sabia que como um não-judeu você pode aprender o judaísmo na configuração Bnei Noach? Você sabia que você pode agradar e servir a Deus guardando os 7 mandamentos de Noach, os 7 mandamentos de Noé? Muito bem, a proposta nossa é estudarmos a Parashá semanal da Torá. Porém, nós vamos trazer aqui uma contextualização, geralmente com uma das 7 mitzvot Bnei Noach, trazendo aplicações práticas para a nossa vida. Muito bem, queridos. Essa semana nós começamos a estudar a Parashá de Vaishev. O nome da Parashá, Vaishev, significa "e ele se estabeleceu", uma referência de quando o Jacó, o Yaakov, ele retorna de Harã, da casa do seu tio Lavã, depois de 22 anos. Ele chega em Eretz Israel e se estabelece lá na região de Hebron. Então a expressão Vaishev significa "e ele se estabeleceu", explicando por trás desse termo Vaishev a chegada do Jacó na terra de Israel e o seu estabelecimento. Muito bem, essa parte introdutória eu trago aqui algumas informações dizendo que a nossa Parashá ela contém 112 versículos e vai de Bereshit, capítulo 37, versículo 1, até o capítulo 40, verso de número 23. Hoje, com base nessa Parashá, com base nesse conjunto de capítulos da Torá, Gênesis 37 até o 40, eu quero trazer uma temática para o nosso shiur, para a nossa aula. Que Kadosh Baruch Hu nos abençoe e nos ajude a expor esse tema, a tranquilidade do mundo vindouro. Queridos, falar em tranquilidade, seja sincero, todos querem uma tranquilidade. A maioria das pessoas querem tranquilidade. É comum trabalharmos aí 1 ano, 2 anos e tirarmos aí 20, 30 dias de férias, e é aquele momento que você quer tranquilidade, você quer descansar, quer ter tempo com a família, fazer aquilo que você gosta com uma maior liberdade. Então, todo mundo quer tranquilidade, todo mundo quer paz. E aproveitando, um gancho, daqui a alguns dias nós entraremos em Hanukkah, e quando nós estudamos Hanukkah, nós aprendemos pela história que os macabeus, eles tiveram momentos sem tranquilidade. Eles tiveram que lutar contra os gregos. Fala para nós a história que houve uma forte perseguição contra o povo de Israel. Mas depois de muita luta, depois de perder a tranquilidade, fala para nós a história que Hashem deu paz para o povo judeu e realizou um grande milagre. Então nós aprendemos pela própria festa de Hanukkah que nós queremos tranquilidade, mas não podemos nos ausentarmos de lutarmos contra aquilo que é negativo contra a nossa vida espiritual. Então eu trouxe aqui Hanukkah para mostrar que no nosso dia a dia, na nossa vida, nós teremos momentos não de sossegos, mas coisas que vão nos agitar ao ponto de perdermos a nossa tranquilidade. E aí é que nós precisamos, e eu vou deixar isso para o final, nos fortalecer
espiritualmente, queridos. Muito bem. Para desenvolver esse tema, tranquilidade do mundo vindouro, que é um tema que eu amo demais, falar sobre Mashiach, falar sobre a era messiânica, falar sobre as coisas que vão acontecer com a chegada do Mashiach prometido pelos profetas. E é importante nós falarmos que o povo judeu aguarda a chegada do Mashiach, o verdadeiro Mashiach, de acordo com o que escreveu a Torá e de acordo com o que escreveu os profetas. Tranquilidade do mundo vindouro. Como começa a nossa paraxá? Então vamos ler aqui o texto da Torá, livro de Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 37, verso 1. Entrando já no texto bíblico, entrando já na Torá. Leitura do texto. Iacov estabeleceu na terra que seu pai habitara, na terra de Canaã. Gênesis 37, verso de número 1. Qual a explicação agora desse passuque? Qual a explicação desse versículo? É importante nós trazermos aqui um contexto para ficar muito mais fácil a compreensão. Nós aprendemos que o Iacov, depois de 22 anos fora de casa, ele quer tranquilidade. Ele se estabelece na terra de Israel depois de 22 anos fora. Isto é, 20 anos ele trabalhou para o seu tio Lavã, lá em Harã, e depois desses 20 anos ele retorna para Eretz Israel, ele retorna para a terra de Israel. E a viagem de Harã até Eretz Israel, até a terra de Israel, durou 2 anos. Então por isso que eu disse que o Iacov ele ficou 22 anos fora de casa. 22 anos se passaram e ele se estabelece agora em Hebrom. E o que o Iacov quer? O que nós queremos, tranquilidade. Então a Torá fala para nós que ele se estabelece em Hebrom e ele procurava tranquilidade. Mas, emissário Emerson, essa afirmativa que o Iacov, que o Jacó, depois de 22 anos, ele quer sossego, ele quer tranquilidade, tem alguma fonte explicando isso? Opa, claro que tem. Eu separei aqui o Rashi, explicando esse primeiro versículo da paraxá. Então o Rashi fala assim para nós: quando Iacov procurava se estabelecer em paz, Vaishev, a ira de Yosef passou na frente. Parece que nós temos um probleminha. Parece que nós temos algo aqui que vai atrapalhar a tranquilidade de Iacov. Rashi fala, ele queria paz, ele se estabeleceu, mas a ira de Yosef passou na frente. Alguma coisa que vai acontecer para tirar a tranquilidade de Iacov. E trazendo para a nossa vida, quando nós estamos naqueles momentos de tranquilidade, Baruch Hashem, devemos ficar muito mais focado no estudo da Torá, nas preces, nas boas ações. Devemos estar conectados fortemente com Hashem. Não tenhamos dúvida disso. Porém, fica um alerta. A qualquer momento, a ira de Yosef pode passar na frente. A qualquer momento, eu e você poderemos sim nos deparar com algumas situações que vão nos provar, que vão nos testar e precisamos entender a nossa missão. Então, o Rashi está falando aqui que, de fato, o Iacov, queridos, ele queria se estabelecer em paz. Vaishev, que é a expressão do Passuque 1 da nossa paraxá. Mas o Rashi comentando diz, a ira de Yosef passou à frente. Muito bem, queridos. Eu gostaria de trazer aqui uma cronologia para nós nos aprofundarmos ainda mais nesse comentário do Rashi. Então grave bem aí esse primeiro ponto. Jacó voltou para a terra de Israel 22 anos depois. Ele queria paz. E o Rashi fala,
que alguma coisa vai tirar a paz de Jacó. E o Rashi usa a expressão: a ira de Yosef passou na frente. Antes de nos aprofundarmos mais nesse versículo, eu vou citar aqui uma cronologia que eu montei para trazer um esclarecimento melhor. Muito bem, se nós repararmos no versículo 1, diz que Jacó, o Jacó, ele se estabeleceu na terra. Isso está bem claro aqui no versículo 1. Porém, pelos estudos, pelo que nós pesquisamos e aprendemos com os comentaristas da Torá, isso aconteceu quando o Yosef estava com 8 anos de idade. Ora, como nós sabemos disso? É simples, pela própria Torá. Depois do nascimento de José, depois do nascimento de Yosef, Jacó, ele trabalhou 6 anos para Labã. E sua viagem para a terra de Israel demorou mais 2 anos. Qual que é a lógica aqui? José, quando Jacó chega na terra de Israel 22 anos depois, a idade de José é de 8 anos. Então, é importante nós guardarmos essa informação, porque a Paraxá ela começa citando a idade de José com 17. Mas, na verdade, se você pegar um contexto, um contexto histórico e um pano de fundo, na verdade, nós sabemos pelos comentaristas que quando o Jacó chegou na terra, o Yosef, o José, estava com 8 anos de idade. Então, grave bem essa informação. José estava com 8 anos de idade, quando Jacó, Vaishev, se estabeleceu na terra de Israel depois de 22 anos, querendo paz. Geralmente, depois que uma pessoa se estabelece em algum lugar, seja numa casa, num emprego, num curso, ele quer uma tranquilidade naquele lugar. Então, quando nós entendemos esse contexto, que Yosef estava com 8 anos de idade, nós aprendemos agora esses sintomas, esse algo que o Rashi cita, ele começa agora a tirar a tranquilidade de Jacó. E Jacó começa a perder a tranquilidade. Então o Rashi, agora ele começa a explicar para nós o porquê que o Jacó começa a perder a tranquilidade. Então há momentos que nós queremos tranquilidade, mas devemos estar preparados contra coisas que podem acontecer na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, Rashi explicando o versículo 1, repito: quando Jacó procurava se estabelecer em paz, palavras do Rashi, a ira de Yosef contra seus irmãos passou na frente. Então está aqui a pista. O que vai começar a tirar a tranquilidade do Jacó? Os comentários de Yosef. A ira de Yosef contra os seus irmãos, isso sim vai tirar a tranquilidade de Jacó. Então pergunta para nós o Rumash: em que sentido a ira de Yosef passou na frente? Como assim? O Jacó quer paz, ele quer tranquilidade, mas a ira de Yosef agora vai tirar a tranquilidade do Jacó. E que sentido é isso? Então nós temos uma referência na Torá, em Gênesis 37, versículo 2, onde a Torá dá pista para nós que Yosef trazia comentários negativos de seus irmãos. E isso sim iria tirar a tranquilidade do Jacó. Porque qual é o pai que quer ver uma divisão na família? Sem sombra de dúvida, Jacó como pai e Jacó como pai, falando em paz aqui, olha, ele vai perder a paz, ele vai perder a tranquilidade, porque ele sabe que tem algo ali entre os irmãos. E a Torá fala para nós, Gênesis 37, 2, estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos,
sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia más notícias deles a seu pai. Então nós podemos concluir o quê? Com toda essa leitura, que embora a Torá fala aqui que Yosef, aos 17 anos, trazia más notícias de seus irmãos, nós sabemos que o Yaakov chega na terra quando Yosef tinha 8 anos de idade. Então nós podemos concluir que desde os 8 anos já havia essa rivalidade entre Yosef e os seus irmãos, até chegar no clímax, quando a Torá fala da venda de Yosef, quando ele tinha 17 anos. Então nós percebemos aqui que o Yaakov, ele começa a perder a tranquilidade, não só quando José tinha 17 anos, mas desde quando ele se estabeleceu ali em Eretes de Israel. E aos 17 anos, chegando no clímax da rivalidade, acontece o que a Torá fala para nós em Gênesis 37 a 28. Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Então, aos 17 anos, é importante nós falarmos isso, esse clima de rivalidade, ódio dos irmãos de José para com ele, José trazendo relatos negativos para o seu pai e de seus irmãos, isso tirou a tranquilidade do Yaakov. E isto não começou somente quando o José estava com 17 anos. Na verdade, foi desde quando Jacó chegou em Eretes de Israel. E para reforçar mais ainda, para não ficar nas minhas palavras, nós aprendemos com Rashi que o Jacó queria paz. Você quer paz? Você não quer tranquilidade? Pois bem, devemos estar preparados para as adversidades, para coisas que podem tirar o seu sossego. Olha o exemplo aqui. Jacó queria paz, segundo Rashi, mas a ira de Yosef passou na frente. Começou a dar problemas ali na família, ao ponto de ter ódio entre os irmãos, ao ponto dos irmãos venderem o próprio Yosef. E isso tirou o sossego de Yaakov, a tranquilidade de Yaakov. Não tenhamos dúvida, seguindo essa linha de raciocínio na interpretação da Torá. E isso se dá desde os 8 anos de idade. Então, desde que ele chegou na terra, ele começa a perder essa tranquilidade. E quem pode afirmar isso também? O Rebbe Menahem Mendel. Assim, quando a Torá, diz o Rebbe, começa a presente história, veja bem, com a declaração de que o Yosef tinha 17 anos, o Rebbe diz: isto não significa que seus relatos negativos começaram somente quando ele atingiu 17 anos. Então, é aquilo que nós estamos comentando. Os relatos negativos que começaram a tirar a tranquilidade do Yaakov não começou só quando José tinha 17 anos, desde os 8 anos. Ou seja, diz o Rebbe, antes de contar a história sobre os sonhos de Yosef e sua venda, que aconteceu quando ele tinha 17 anos, a Torá nos informa primeiro um background da história, que Yosef vinha fazendo relatos negativos para seu pai há muitos e muitos anos. E diz aqui o Rebbe, assim, em uma análise final, concluímos que não houve uma lacuna de 9 anos. Então logo Yaakov chegou na terra de Canaã e procurou viver em paz. Olha o que o Rebbe está falando, bate com o que o Rashi falou. A ira de Yosef contra seus irmãos saltou à frente. Isto é, Yosef
repetidamente vinha a Yaakov com relatos sobre seus irmãos e sobre como ele estava zangado com eles devido ao seu comportamento perverso. E isto certamente impedira Yaakov de viver em tranquilidade. Então fica muito claro para nós, respondemos aqui, o que tirou a tranquilidade do Jacó? Os relatos à ira de Yosef. Rivalidade entre irmãos, ódio entre irmãos, venda do Yosef para o Egito. Então nós aprendemos que os relatos de Yosef contra os seus irmãos, de fato, tirou a tranquilidade do Yaakov. Mas a dor de Yaakov foi ainda mais forte, porque ele fica sabendo da morte, entre aspas, de Yosef. E isto sim, queridos, quando nós estudamos o livro de Bereshit, tirou literalmente a tranquilidade de Yaakov. Grande foi a dor, grande foi o luto de Yaakov ao saber que o seu filho Yosef morrera. Então todas essas coisas tirou a tranquilidade do Yaakov. Uma das coisas que nós aprendemos com Rebbe é que a tranquilidade lá no mundo vindouro, na era de Mashiach, será muito superior. Sim, a tranquilidade na era de Mashiach, na era messiânica, será permanente. E a boa notícia é que você, Ben-Noach, estará lá. O Rambam fala sobre o mundo vindouro em Mishneh Torah, Leis de Reis, capítulo 8, parágrafo 4. Qualquer um que aceite sobre si o cumprimento destas 7 mitzvot, ou seja, preciso na sua observância, é considerado um dos tzadik entre as nações e merecerá uma parte no mundo vindouro. Ora, o Rambam está explicando que um Ben-Noach que guarda as 7 mitzvot, Ben-Noach, não praticar idolatria, não blasfemar contra o nome de Hashem, não assassinar, não roubar, não praticar relações proibidas, praticar tzedakah, atos de justiça e não maltratar os animais. Quem guarda essas 7 mitzvot que Hashem deu para Adão, e a 7ª para Noah, para Noé, e foi formalizado lá no Sinai, quem aceita as 7 leis e as obedece, entendendo que elas são a vontade de Hashem, diz o Maimônides, essa pessoa estará lá na era de Mashiach. Queridos, na era de Mashiach, nós podemos dizer que haverá paz, haverá tranquilidade, não haverá mais guerra. Diz para nós Isaías, capítulo 2, verso 4 e verso 5. Ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Yaakov, e andemos na luz do Eterno. O que o profeta Isaías está falando para nós? Que na era do Mashiach, na era messiânica, lá sim, vamos ter uma tranquilidade permanente. Nós aprendemos aqui nessa paraxá, Vaishev, que o Yaakov ele vem para a terra de Israel 22 anos depois. Ele quer paz, ele quer tranquilidade, mas a Torá fala que a ira de Yosef passou à frente. O Rashi explicando diz que os comentários do Yosef tirou a tranquilidade de Yaakov em Eretz Israel. Com isso nós aprendemos que nesta vida nós teremos adversidades, teremos dificuldades que vão tirar sim às vezes a nossa tranquilidade,
mas devemos focar na nossa missão e nos preparar para esse momento. Porém, na era de Mashiach, na era messiânica, fala para nós, os profetas, a Torá, que não haverá guerra. Aí sim, haverá tranquilidade. Queridos, no mundo vindouro, nós serviremos a Deus com tranquilidade. Porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Eterno, para que o sirvam com o mesmo consenso. Então, na era do Mashiach, Isaías 2 fala que um país, uma nação, não vai guerrear outra nação. Isaías capítulo 2, verso 4 e 5. Na era de Mashiach, na era messiânica, todos os povos servirão a Deus com um único entendimento. Porque então darei uma linguagem pura aos povos. Hashem falando, darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Eterno, para que sirvam com o mesmo consenso, com o mesmo entendimento. Isto é, as nações na era de Mashiach, além de não ter mais guerras, as nações servirão o Deus de Israel, todos os povos servirão o Deus de Israel nas palavras de Sofonias 3:9, com o mesmo consenso, com o mesmo entendimento. Então, podemos afirmar, se o Yaakov, quando ele chega ali em Eretz Israel, na terra de Israel, ele procura paz, mas os problemas entre Yosef e seus irmãos tiraram a paz de Yaakov, e daqui aprendemos que nessa vida, na nossa missão, teremos as adversidades. A lição é, no mundo vindouro, sim, lá haverá uma tranquilidade permanente. Serviremos a Deus, não haverá mais guerra. A morte também, olha que interessante, a morte também será eliminada. Aniquilará a morte para sempre. E assim, enxugará o eterno Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Eterno disse, Isaías capítulo 25, verso de número 8. Aí vem a pergunta, o Jacó pediu para Hashem tranquilidade depois do retorno. E Jacó teve essa tranquilidade? O Rebbe diz que Hashem é tão bom que, além de preparar o mundo vindouro, ele deu, sim, a tranquilidade para o Yaakov. Não obstante, quando Yaakov buscou a tranquilidade, Deus, Hashem, que é infinitamente bom, não quis negar isto a Yaakov, pois Deus realiza o desejo daqueles que o temem. Então Hashem, ele sim, deu a tranquilidade que o Yaakov pediu, porque Hashem, ele realiza os desejos daqueles que o temem. Salmos 145, 19. Assim, Deus realmente abençoou Yaakov com 17 anos de paz e tranquilidade no Egito. E de acordo com Rebbe, esses foram os melhores anos de sua vida. E eu trago aqui uma última palavra. O pedido de Yaakov para viver em paz se concretizou finalmente nos últimos 17 anos de sua vida, quando ele viveu tranquilamente dentro da terra do Egito, com seus filhos e com seus netos. Hashem deu para Yaakov tranquilidade. Então aqui fica um conselho, uma aplicação para nós. Você está passando por momentos difíceis, por momentos que não tem tranquilidade? Hashem, ele está vendo. E vai chegar o tempo bom para você. Porém,
e isso só ocorreu como resultado do seu pedido sincero a Deus. Isto nos ensina, queridos, que sobre a importância de pedir a Deus, que Ele traga a verdadeira e completa redenção sem demora. Como o Midrash declara, mesmo se a única coisa que o povo judeu tenha seja esperança, ele merece redenção em mérito dessa esperança. Então o Rebbe está dizendo que nós devemos pedir a Hashem tranquilidade. Devemos pedir a Hashem a era de Mashiach, que Mashiach venha o mais rápido possível para fazer dessa terra a morada de Hashem. E agora, queridos, eu digo, é a nossa vez, é a sua vez, é a minha vez. E Yaakov passou, como nós aprendemos, por esses momentos tensos. Mas Hashem, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, no final deu 17 anos de tranquilidade. Aprendemos que Hanukkah nos mostra luta, mas depois de tanta luta veio o milagre de Hashem, fazendo com que o azeite tivesse a durabilidade de 8 dias. Hashem é poderoso. A luta, ela está acabando. A tranquilidade está chegando. Mashiach já está nas portas. O verdadeiro Mashiach, que será descendente do rei Davi, terá um pai, terá uma mãe, terá pais biológicos. O Mashiach, que vai cumprir a Torá, que vai ensinar a Torá para o povo judeu e para as nações. Então, nesse momento, sim, nós teremos a tranquilidade. E aí, eu finalizo dizendo, tem algumas coisinhas que nós podemos fazer para acelerarmos essa tranquilidade, para trazermos Mashiach já, sim. Primeiro, estudo da Torá. Estude a Torá. Separe tempo para você aprender a Torá. A Torá significa instrução. Então, quando nós estudamos a Torá, as parashiot, as porções semanais, nós sim estamos acelerando a chegada do Mashiach, trazendo a paz, trazendo a tranquilidade para a terra. O Yaakov, sim, quando ele chegou na terra, ele passou por momentos difíceis. A ira de Yosef passou na frente, mas ele pede a Hashem por tranquilidade. Hashem dá para Yaakov 17 anos de tranquilidade. É claro, na era de Mashiach, a tranquilidade será plena. Nós serviremos um único Deus. Não haverá mais guerras, não haverá tribulações. Essa é a lição que nós aprendemos. Então estude a Torá. Estude, nós que somos Bene Noach, as 7 leis de Noach, as 7 leis de Noé, 7 leis que têm fundamentação na Torá escrita e na Torá oral. Então todo não judeu deveria ir no Google aí e pesquisar 7 leis Bene Noach. Você vai entender que por meio delas, todos os povos podem servir a Deus, o Deus de Israel, ombro a ombro com o povo judeu. Devemos também partir para as tefilot, partirmos para as preces, porque as preces também aceleram a chegada de Mashiach. Devemos fazer techuvá diária. O que é techuvá diária? Um arrependimento diariamente. Voltar para Hashem, voltar para Deus. Está escrito lá no livro de Devarim, capítulo 30 para frente. O que um judeu ele faz quando ele peca contra Deus? O judeu peca contra Deus. O não judeu peca contra Deus. O que eles têm que fazer? Simplesmente pedir perdão, se arrepender e abandonar o pecado. É assim que Hashem perdoa, ou com o verdadeiro arrependimento. Então, no nosso dia a dia, nós devemos sim fazer techuvá diária, voltarmos constantemente para Deus. Talvez naquele dia nós desviemos um pouco da vontade de Hashem. Talvez naquele dia nós pecamos contra Hashem. Talvez naquele dia nós tivemos uma ação que não agradou a Hashem. Então devemos
fazer techuvá diariamente. Devemos pedir perdão a Hashem diariamente. Devemos, diariamente, fazer tzedakah. O que é tzedakah? Ser uma pessoa boa, ser uma pessoa justa, ajudar o próximo, ajudar os necessitados, ter atos de bondade. Isso vai acelerar a chegada de Mashiach. E aí, como está o seu nível de tranquilidade? Você está passando as dificuldades, a ira de Yosef nesse exato momento na sua vida? Permaneça na sua missão. O Yaakov passou ali, quando ele chegou em Hebron, na terra de Israel, esses momentos de dificuldades. E foram momentos difíceis. Mas Hashem, que é misericordioso, deu os últimos 17 anos da sua vida em tranquilidade para Yaakov. E nós sabemos, na era de Mashiach, será só alegria, haverá tranquilidade. E temos que acelerar a vinda do Mashiach fazendo essas coisas. Estudo da Torá, estudo das 7 leis, tefilot, techuvá, tzedakah, tudo isso vai trazer o Mashiach agora. Baruch Hashem, Shavuot Tov, uma boa semana e bora estudar Torá, bora aprender Torá, bora aprender as 7 leis Benenuach. Baruch Hashem.